Quando a gente muda por dentro, o céu responde por fora. É assim que Deus trabalha. Ele observa o coração, ele vê as decisões que ninguém viu, os passos de fé que você deu no silêncio, o sim que você disse para ele mesmo sem entender tudo. Às vezes, estamos esperando uma mudança no cenário, quando o que Deus está esperando é uma mudança na nossa postura. Aquela decisão de confiar, de orar mesmo sem vontade, de continuar mesmo cansado, de crer mesmo com lágrimas nos olhos. E é nesse momento que algo começa a se mover, porque Deus honra o posicionamento do coração que escolhe permanecer nele. A palavra diz em 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro diante de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre essa mudança que começa em nós e destrava os milagres ao nosso redor. Porque quando você muda sua postura, Deus muda o cenário. E continua aqui comigo, porque hoje o Senhor vai te entregar exatamente o que você estava precisando ouvir. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Há coisas que Deus quer tratar no teu coração hoje. Ele sabe do peso que você está carregando, das noites em que você não consegue dormir direito, porque sua mente não para, seu coração está cheio de perguntas sem resposta. Talvez você esteja vivendo um tempo de medo, angústia, desânimo, tentando manter o sorriso por fora, mas por dentro se sentindo fraco, sem direção. Tem momentos que a gente tenta manter a fé em pé, mas parece que tudo ao nosso redor desaba. E quando o cenário não muda, a gente começa a se perguntar: será que Deus ainda está me vendo? Será que minha oração ainda está chegando no céu? Mas mesmo que você não consiga sentir, Ele está mais perto do que você imagina. E hoje Ele quer te lembrar que tudo começa na postura do coração. A Bíblia nos mostra que as atitudes espirituais mudam realidades. Em Tiago 4:8 está escrito: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso nos ensina que quando damos um passo em direção a Deus, Ele dá um passo em nossa direção. Não é sobre sentir ou ver de imediato, é sobre decidir confiar e se alinhar com aquilo que Ele quer fazer. Mudar a postura é olhar para o alto, mesmo quando tudo ao redor te faz olhar para baixo. É dobrar os joelhos quando o mundo te pressiona a desistir. É abrir os lábios para orar mesmo quando o peito está apertado. Deus responde corações que se rendem, que se posicionam, que escolhem permanecer mesmo sem garantias visíveis. Fé não é ausência de luta, é a decisão de seguir confiando mesmo no meio dela. E eu me lembro de uma mulher da Bíblia chamada Ana. Ela era estéril e sofria humilhações por isso. Por anos ela chorou, desejando um filho, até que um dia ela decidiu mudar a postura diante de Deus. Ela entrou no templo e, com a alma amargurada, orou com sinceridade, derramou tudo diante do Senhor. Não fez um discurso bonito, ela apenas foi real diante dele. E naquele momento, Deus mudou o cenário da sua vida. O ventre que era fechado foi aberto. O coração que antes era amargurado foi preenchido com paz. Porque quando a postura muda, o céu se move. Talvez hoje o seu cenário ainda não tenha mudado, mas Deus está te convidando a mudar por dentro, e é aí que tudo começa a se transformar. Fica comigo até o final, porque Deus está falando com alguém agora. A verdade é que Ele não te abandona em meio ao processo. Ele promete estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O teu esforço em permanecer de pé não está sendo em vão. O teu clamor está subindo como incenso diante do trono. O que você sente hoje não é o fim, é só uma pausa entre uma fase e outra da promessa. Há esperança, sim, há vida além desse vale. Deus é especialista em mudar cenários que pareciam perdidos, em trazer luz onde tudo era escuro. E tudo isso começa quando você decide: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu me posiciono na fé.
Você não está ouvindo isso por acaso. Tem momentos em que Deus cala tudo ao nosso redor só para nos lembrar de que Ele ainda está no controle. Essa palavra chegou até você porque o céu está alinhando o teu coração ao que Ele quer realizar. Não é coincidência, é cuidado, é amor. O Senhor não quer apenas mudar o que você vê, Ele quer mudar o que você sente. A maneira como você reage, como você ora, como você se posiciona diante dos desafios. E quando isso muda, você começa a enxergar com outros olhos, a caminhar com outra força, porque quem está com o coração firmado em Deus já tem vitória por dentro antes dela se manifestar por fora. Agora presta atenção nisso aqui. Às vezes, você está esperando que as coisas ao redor mudem primeiro, mas o movimento começa dentro. Começa no secreto, naquele momento que você escolhe perdoar, mesmo sem vontade. Na hora que você decide agradecer, mesmo sem ter recebido ainda. Postura espiritual não é sobre o que sentimos, é sobre quem confiamos que Deus é. É sobre alinhar nosso coração com os céus, mesmo quando tudo parece desalinhado aqui na terra. E é essa fé prática, esse posicionamento que atrai os olhos do Pai, porque Ele honra quem caminha em verdade, mesmo com dor, mesmo com lágrimas. Se está fazendo sentido, comenta um "eu creio" aí nos comentários. Deus está te chamando hoje para dar um passo de fé. Não importa se ontem você se sentiu fraco ou se essa semana você pensou em desistir. Agora é um novo tempo. Um tempo de mudar sua postura diante da vida, das circunstâncias, das promessas. Deus não está buscando perfeição em você. Está buscando sinceridade, um coração disponível. E quando Ele encontra isso, Ele age. Ele move os céus a teu favor. Ele começa a abrir caminhos onde antes só havia muros. Postura é isso, levantar-se por dentro mesmo quando tudo te puxa para baixo. Antes de continuar, bem rapidinho. Se essa palavra já tocou seu coração, curta o vídeo, porque isso ajuda a gente a alcançar mais vidas com a mensagem de Deus. Você pode até não perceber agora, mas tem algo acontecendo no invisível quando você escolhe se posicionar com fé. Enquanto você ora, mesmo cansado, enquanto você insiste em acreditar, mesmo sem respostas imediatas, enquanto você escolhe esperar em Deus, mesmo quando tudo dentro de você grita por desistência, há um mover espiritual acontecendo. O céu não ignora uma alma rendida. Pode parecer que nada está mudando, mas Deus trabalha em silêncio nos bastidores da tua vida. E um dia, aquilo que hoje é oração vai se tornar testemunho. Ele não se esquece do que você plantou em lágrimas. Tem colheita chegando e ela vem no tempo exato dele. Tem algo muito forte nisso. Às vezes, a mudança de cenário que tanto pedimos depende da coragem de abandonar velhas posturas. Deus não quer que você viva uma fé de aparência. Ele quer que você viva uma fé viva. Aquela fé que muda suas reações, seus pensamentos, sua forma de ver a vida. E isso começa em detalhes. Em como você responde aos dias difíceis, em como você se levanta depois de uma queda, em como você escolhe confiar mesmo quando nada colabora. Deus está te ensinando a caminhar em maturidade espiritual e isso é precioso, porque o milagre é bom, mas o que Ele quer formar em você é maior do que qualquer resposta imediata. Pensa comigo. José, lá no Egito, passou por injustiças, foi vendido, esquecido, preso injustamente. Mas em nenhum momento a Bíblia mostra ele murmurando, se revoltando ou abandonando sua postura diante de Deus. Ele permaneceu fiel, ainda que sozinho. E foi no tempo certo que Deus virou o cenário, de escravo a governador. Às vezes, sua história também parece injusta, mas a fidelidade em tempos difíceis revela o quanto o teu coração está firme no Senhor. A postura de José não mudou por causa da dor. E foi isso que preparou ele para o destino que Deus já havia planejado. Não ignore o processo. Ele está te moldando para algo maior.
E sabe, há promessas que só se cumprem quando nosso coração está pronto para recebê-las. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer que você seja capaz de sustentar a bênção. Ele está cuidando da base, do teu interior, porque o que vem por aí é maior do que você imagina. E por mais que pareça demorado, Ele está sendo detalhista. O tempo de espera não é um castigo, é um preparo. Deus não atrasa, Ele capricha. E quando tudo se alinhar, você vai entender o porquê de cada passo. Vai perceber que o posicionamento que você escolheu hoje foi o que abriu as portas lá na frente. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Não duvide do cuidado de Deus só porque o cenário ainda não mudou. Ele está investindo em você. Ele não desiste no meio do processo. Talvez você não esteja vendo os frutos ainda, mas eles estão crescendo. Tem raiz se formando, tem estrutura sendo criada. E tudo isso vem da sua postura. Quando você muda por dentro, tudo começa a se alinhar por fora. A paz vem, a força retorna e até os ventos contrários passam a te empurrar para mais perto do que Deus sonhou para você. O Senhor está levantando você por dentro para que ninguém consiga te derrubar por fora. Olha, tem gente que vai olhar para você depois e não vai entender como você conseguiu. Mas você vai saber, foi Deus. Porque Ele honra quem se mantém de pé no secreto, quem não desiste quando ninguém vê, quem levanta os olhos mesmo quando está no fundo do poço, quem ora mesmo em lágrimas. Essa é a postura que transforma destinos. Não é sobre grandes feitos, é sobre a fidelidade no pouco, a constância quando ninguém aplaude, a obediência mesmo sem entender. Deus se move quando o nosso coração se rende. Agora guarda isso. O cenário da tua vida não é maior que o teu Deus. Por mais que as circunstâncias tentem gritar o contrário, há um propósito em tudo isso. Deus está escrevendo uma história linda com você. E mesmo quando as páginas parecem difíceis, Ele continua sendo o autor. Não é o fim, não é sobre fracasso, é sobre construção, sobre transformação, sobre cura, sobre promessa, e você está no meio desse processo. Não desanima agora. O que você vive hoje não é tudo o que Deus tem para você. Talvez você esteja naquele ponto da caminhada em que tudo parece parado, como se suas orações estivessem sendo ignoradas. Mas deixa eu te dizer com todo carinho, tem coisas que Deus responde com silêncio porque Ele está trabalhando em camadas mais profundas. Ele está tratando a sua visão, a sua fé e principalmente o seu coração. O que parece atraso, na verdade, é cuidado, é proteção. E cada passo que você dá na direção certa, mesmo sem aplausos, está construindo algo eterno dentro de você. Sabe o que é lindo em tudo isso? É que Deus não exige de você algo que você não pode dar. Ele não está cobrando perfeição, Ele só quer verdade. Ele só quer que você diga: Deus, eu não sei como sair disso, mas eu escolho confiar em Ti. Essa entrega sincera, essa postura humilde diante dEle, muda tudo. Porque enquanto muitos estão tentando vencer na força do braço, você está dizendo: Senhor, me ensina, me guia, me sustenta, e é nessa rendição que o céu se movimenta. O teu coração é o lugar onde Ele quer começar a mudança, porque quando o interior é curado, o exterior começa a refletir essa cura. E talvez alguém aí do outro lado esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu já tentei mudar, eu já tentei ter fé, já tentei ser forte. Eu sei, e Deus também sabe. Mas hoje Ele está te chamando não para se esforçar mais, mas para confiar mais. Não é uma mudança que vem pela força, vem pela presença dEle em você. Não é sobre forçar um comportamento, é sobre se deixar ser moldado. E isso começa quando você decide parar de lutar sozinho e diz: Deus, faz do teu jeito. Quando você muda essa postura de resistência para entrega, de independência para dependência, tudo muda. Agora presta atenção nisso aqui. O que você faz no secreto
vale muito mais do que aquilo que os outros enxergam. Deus vê quando você escolhe não revidar. Ele vê quando você ajuda alguém mesmo com o coração cansado. Ele vê quando você insiste em semear amor mesmo em solo duro. E tudo isso tem peso espiritual. Nada do que você faz por fé é em vão. A sua postura de hoje está construindo o futuro que você nem imagina. Deus está vendo o que ninguém vê. E Ele vai honrar isso no tempo certo, do jeito dele, com a medida exata de amor que só Ele sabe entregar. Fica comigo até o final, porque no fim desse vídeo eu quero te revelar algo que pode ser exatamente o que você estava precisando ouvir. Mas antes, guarda isso. O fato de você ainda estar aqui não é coincidência. Você foi separado para essa palavra. Deus está realinhando os teus pensamentos, reacendendo a tua fé e despertando a tua coragem. Tem situações que você achou que não teria mais força para enfrentar, mas Ele está dizendo: eu estou aqui, eu vou contigo, eu sou a tua força. E isso muda tudo. Você não está sozinho nessa batalha. O céu está lutando com você. E às vezes o cenário ainda está igual, porque Deus está te ensinando a sustentar a paz antes da bênção. Porque se você tiver paz no meio da guerra, você vai ter equilíbrio na hora da vitória. E essa paz só vem quando a sua postura está firmada nele. Quando o seu coração diz: mesmo se nada mudar, eu ainda creio. Essa fé, essa entrega, esse posicionamento é o que transforma o ambiente. A paz que vem de Deus não depende de circunstâncias. Ela nasce do relacionamento. Quanto mais perto de Deus, mais leve o fardo, mais claro o caminho, mais forte o coração. Isso é para você que pensa em desistir. Isso é para você que está em silêncio por dentro, esperando que alguém entenda o que você não sabe explicar. Deus entende. Ele entende os teus medos, os teus receios, o peso que ninguém vê. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Porque há um novo tempo sendo preparado para você. Mas esse novo tempo começa com um novo coração. Um coração que se posiciona com fé, que decide recomeçar mesmo depois de tantas decepções. Um coração que diz: Senhor, me muda por dentro, porque eu sei que quando isso acontecer, tudo ao meu redor vai começar a mudar também. Tem palavras que vão direto na alma e a gente sente algo diferente. Uma paz que acalma, um toque que cura, uma presença que envolve. É isso que está acontecendo agora. O Espírito Santo está te tocando com suavidade, mas também com profundidade. Ele está indo até lugares que você achou que ninguém mais enxergava. Lugares de dor, de frustração, de dúvida, de espera. Lugares em que você já tentou se curar sozinho, mas que só a presença de Deus pode transformar. E Ele está fazendo isso enquanto você ouve. Você pode até pensar que está fraco, mas Deus está dizendo que ainda existe força aí dentro. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado, sem respostas, mas a sua disposição em continuar buscando, em continuar ouvindo, é prova de que há fé no teu coração. E a fé não precisa ser grande, precisa ser sincera. Deus não precisa que você entenda tudo, Ele só quer que você confie. Ele não quer que você acerte sempre, Ele só quer que você continue caminhando ao lado dele. E quando você muda sua postura para essa dependência sincera, você sai do lugar da cobrança e entra no lugar da graça. Você começa a andar com leveza, mesmo em tempos pesados. Agora olha só, muitas vezes a gente ora pedindo para Deus mudar a situação, mas Ele está usando a situação para mudar a gente. Deus está mais interessado no que está sendo construído dentro de você do que naquilo que você pode conquistar fora. Porque uma vez que o teu interior é fortalecido, nada do lado de fora vai te paralisar. É por isso que Ele permite certos atrasos, certas pausas, certos processos. Porque Ele não quer apenas entregar a bênção, Ele quer entregar você preparado, com maturidade, com discernimento, com estrutura. E tudo isso começa quando você muda a forma como responde à vida.
com fé, com entrega, com postura espiritual. Fica comigo até o final, porque o que eu tenho para te revelar no fim pode ser resposta de algo que você tem pedido em oração. Mas antes, deixa eu te lembrar de algo. Deus é um Deus de detalhes. Ele não trabalha só em grandes eventos. Ele age nas entrelinhas da vida. É na conversa com alguém, é numa mensagem como essa, é naquele momento em que você pensou que estava tudo perdido e, de repente, Ele te alcança. Ele cuida de cada detalhe com amor. Ele é o único que consegue transformar pranto em riso, angústia em paz, silêncio em direção. E é por isso que você não pode desistir agora, porque Ele ainda está escrevendo. Você já percebeu como tudo o que Deus constrói começa com uma decisão nossa? Moisés precisou decidir voltar ao Egito. Davi precisou decidir enfrentar Golias. Pedro precisou decidir sair do barco. Nenhum deles sabia o que ia acontecer depois, mas todos eles deram o passo. E é isso que Deus está pedindo de você hoje. Um passo, um posicionamento, uma entrega. Não precisa entender tudo, só precisa decidir confiar. Porque quando você se posiciona, o céu se abre. Deus honra atitudes de fé. Ele recompensa quem escolhe caminhar com Ele, mesmo quando tudo em volta diz para parar. Talvez você esteja no momento exato em que uma mudança de postura vai destravar algo que você está esperando há muito tempo. Às vezes, o que está te segurando não é o inimigo, nem o tempo, nem as pessoas. É o medo de mudar por dentro. É o medo de largar o controle, de sair da zona de conforto, de se entregar de verdade. Mas hoje, Deus está te chamando para isso. Ele está dizendo: filho, filha, muda tua postura, levanta a cabeça, volta a orar com fé, volta a falar comigo com liberdade, deixa o orgulho de lado, deixa a tristeza de lado, vem para o centro da minha vontade, porque é aí que a transformação acontece. Agora presta atenção nisso, você não precisa ter forças sozinho. Deus não está exigindo que você vença tudo com as próprias mãos. Ele só está te pedindo um coração disposto. Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar, Ele vai abrir os caminhos. A única coisa que Ele quer de você é que você se posicione, espiritualmente, emocionalmente, com fé. Não é sobre lutar sozinho, é sobre se alinhar com o céu. Porque quando você faz isso, o cenário que parecia impossível começa a mudar. E quando muda o cenário, muda a estação. Quando muda a estação, vem o novo de Deus. E agora, deixa eu te revelar o que talvez o teu coração estava precisando ouvir. Deus não está esperando você ser forte para agir. Ele está esperando você se entregar. A mudança que você tanto deseja não está tão longe quanto parece. Ela começa agora. Começa com a decisão de parar de tentar controlar tudo e deixar Deus ser Deus na sua vida. Ele só precisa de um coração entregue, sincero, disposto a confiar mesmo sem entender. E é nesse lugar de rendição que Ele faz o impossível acontecer. Não é o fim. É só o começo de um novo tempo, de uma nova postura, de um cenário que vai mudar porque Deus viu o teu coração. E Ele honra quem escolhe permanecer. Guarda essa verdade. Deus não te trouxe até aqui à toa. Nada disso foi por acaso. Essa palavra não chegou até você só como mais um conteúdo da internet. Ela foi um encontro, um toque divino, um lembrete de que Deus ainda está no controle, ainda está cuidando de cada detalhe e que a mudança que você tanto precisa não está distante. Ela começa no teu coração, hoje, agora. E se você ouviu até aqui, é porque algo dentro de você sabe: Deus está falando comigo. Então não sai do vídeo ainda. Fica só mais um pouquinho, porque agora eu quero te convidar a orar comigo. E eu creio que essa oração pode marcar um recomeço na sua vida espiritual. Se puder, feche os olhos por um instante. Se não puder, apenas se concentre.
Não importa onde você esteja agora, essa oração vai alcançar o seu coração e tocar as áreas que precisam de cura, de força, de direção. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, porque sabemos que só o Senhor pode alcançar os lugares que mais doem dentro da gente. Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora não está aqui por acaso. O Senhor conhece os medos, as incertezas, o cansaço, e é por isso que eu te peço, toca agora com teu amor e com tua paz. Muda, Senhor, o que ninguém vê, restaura a coragem, renova a fé, transforma a mente, aquece esse coração com a tua presença, que toda paralisia espiritual, todo sentimento de desistência, todo medo do amanhã caia por terra agora, em nome de Jesus. Que haja libertação nas emoções, clareza nos pensamentos e força para recomeçar. Que a postura dessa pessoa mude a partir de hoje, não pela força dela, mas pela força do teu Espírito. Que ela consiga se posicionar na fé, confiar mais, descansar mais e permanecer firme, mesmo que os cenários ainda pareçam confusos. Senhor, que o teu amor envolva agora essa vida de uma forma tão profunda que ela sinta que não está sozinha. Que o teu Espírito Santo continue ministrando, mesmo depois que esse vídeo terminar. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo agora, escreve aí nos comentários: eu recebo, ou essa oração foi para mim. Isso não é só uma interação, é um testemunho. É uma forma de você declarar publicamente que algo mudou aí dentro. Muito obrigado por ter ficado até aqui. De coração. Essa conexão entre nós é muito preciosa. E se essa palavra falou com você, curte o vídeo agora mesmo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também estão precisando ouvir o que você ouviu. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem muito mais palavras como essa te esperando aqui. E quando terminar esse vídeo, já escolhe outro aqui do canal para assistir. Deus tem mais para te falar. Ele tem cuidado de você em cada detalhe. Que a paz do Senhor encha a sua casa, sua mente e sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.